Bom, no exercício 2, então, nós temos uma função φ e nós temos que encontrar os limites, comportamento dela no infinito, no menos infinito e no mais infinito. Então, o limite quando x vai a menos infinito de φ de x no item A e o limite de φ de x quando x vai a mais infinito no item B. Aqui está o gráfico dela mais uma vez. E eu vejo que quando o x tende a mais infinito, os valores da função vão ficando cada vez mais próximos de zero. Então eu posso afirmar pelo gráfico que à medida que o x cresce, os valores da função estão cada vez mais próximos de zero. Então o limite φ de x quando x tende a mais infinito é zero. Por outro lado, quando x tende a menos infinito, então os valores de x tendem a menos infinito, os valores da função estão cada vez mais próximos de 2. Então eu posso afirmar, olhando o gráfico, que quando x tende a menos infinito, a função φ tende a 2. Exercício 4, temos o gráfico da função g de x, mais uma vez cálculo dos limites no infinito, menos infinito e no mais infinito. É fácil de ver que quando, pelo gráfico, né, quando x está tendendo então a mais infinito, né, x tendendo a mais infinito, os valores de x cada vez maiores, os valores da função estão cada vez menores, não tendendo a zero. Então eu posso afirmar então aqui que o limite da g de x, quando x tende a mais infinito, é zero. Por outro lado, quando x tende a menos infinito, pelo lado esquerdo, o gráfico da função ela mantém a oscilação com a mesma amplitude, ao contrário do lado direito, onde as amplitudes iam decrescendo a zero. Aqui a amplitude da onda é mantida, então a função ela vai oscilar sempre com a mesma amplitude e não vai tender a nenhum valor. Então eu posso afirmar, olhando pelo gráfico apenas, né, que o limite da função g de x quando x tende a menos infinito, esse limite não existe, né? A função não se aproxima de nenhum valor fixo. Exercício 6, dado que o limite de f de x quando x tende a menos infinito ele existe, é igual a 7, e o limite da função g de x quando x tende a menos infinito também existe, é igual a menos 6, devemos encontrar os limites seguintes se existirem. Se o limite não existir, vamos explicar por quê. Então, no item A, são vários itens. No item A, temos o limite, então, quando x tende a menos infinito, da expressão 2 vezes f de x menos g de x. Então, usando propriedades dos limites, já que os limites das funções f e g, eles existem no infinito, no menos infinito no caso, né? Então, ao x tender a menos infinito, ambos os limites da função f e g existem, então eu posso usar as propriedades dos limites. Isso aqui, então, o limite da diferença é a diferença dos limites, constantes vão para fora, o 2 no caso. E eu tenho, então, aqui o limite da minha expressão 2f de x menos g de x pode ser escrito nessa forma. Agora eu uso, então, que eu conheço esses limites aqui, né, da função f e da função g. Da função f é 7, da função g é menos 6. Então aqui é 7 e aqui é menos 6. Consequentemente, eu tenho então 2 vezes 7 menos 6. Então isso é 14 mais 6 é 20. No item B, então, dado então que o limite da função f e da função g eles existem, quando x tende a menos infinito, são 7 e menos 6, respectivamente. Então, no item B, eu tenho então o limite 6 vezes f de x mais 7 vezes g de x, quando x tende a menos infinito. Bom, então, usando propriedades dos limites, né, isso é o limite da soma. Então, é a soma dos limites. Sempre quando x tende a menos infinito. Agora, constantes saem para fora. 6 vezes o limite
da função f de x quando x tende a menos infinito, mais 7 vezes o limite g de x quando x tende a menos infinito. Então, o limite da f é 7, o limite da g é menos 6, então isso aqui obviamente é 0. No item C, então, temos que obter o limite quando x tende a menos infinito, a função x² mais a função g de x. Observe que a função g de x ela tende a menos 6 ao x tender a menos infinito. Quando x tende a menos infinito, x² assume valores cada vez maiores, né? A função x² ela vai tender a mais infinito, né? Então os valores da função x² mais g de x vão ser da ordem um número muito grande menos um número próximo de 6. E à medida que o x vai ficando cada vez maior, esse número vai aumentando e g de x cada vez mais próximo de menos 6. Então eu vou estar subtraindo menos 6 de uma quantidade cada vez maior. Então eu posso afirmar que este limite é mais infinito. Então, no item D, nós temos o limite quando x tende a menos infinito, x² vezes a função g de x. Agora, o x² vai tender a mais infinito quando x tende a menos infinito, obviamente. A função g de x tende a menos 6, né? Esse limite existe, né? Quando x tende a menos infinito, isso é dado que o limite é menos 6. Então, quando os valores de x estão cada vez maiores, os valores de x² estarão cada vez maiores e serão multiplicados por números cada vez mais próximos de menos 6. Então esses valores vão ficar em módulo cada vez maiores, mas com sinal de menos na frente, com sinal negativo. Então à medida que o x fica cada vez menor, o x tende a menos infinito, x² vezes g de x vai ficar cada vez menor também, com números em módulo cada vez maiores, mas com sinal de menos na frente. Então, esse comportamento significa que a função x² vezes g de x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito. E temos que calcular o limite quando x tende a menos infinito da raiz cúbica de f de x vezes g de x. Então, isso aqui, como os limites de f e g existem, e a raiz cúbica não oferece nenhum problema quanto à existência, né, quanto ao seu domínio, é nem a raiz quadrada, que exige que o radicando seja positivo, né, o zero. Então, eu posso escrever tranquilamente que isso aqui é o limite do produto, né? Raiz cúbica do limite do produto, f vezes g. Então agora isso é a raiz cúbica do limite da f vezes o limite da g, já que o limite do produto é o produto dos limites, se ambos existirem. Esse é o caso, né? Isso aqui então fica a raiz cúbica, o limite da f, esse é 7, o limite da função g de x quando x tende a menos infinito é menos 6, então isso aqui fica 7 vezes menos 6, então isso aqui fica a raiz cúbica de menos 42, né, que sem calculadora o máximo que eu posso afirmar é que isso aqui então é menos a raiz cúbica de 42. Item F, temos que calcular o limite de um quociente g dividido por f de x, quando x tende a menos infinito. Então o limite do quociente isso será igual, pelas propriedades dos limites, né, igual ao quociente
dos limites, desde que ambos os limites de numerador e denominador existam, que é o caso, eles são 7 e menos 6, respectivamente, e desde que também o limite do denominador não seja zero, mas esse limite nós vemos que é 7. Então o limite da G é menos 6, o limite da F é 7, então não há problema nenhum no denominador, então a resposta é menos 6 sétimos. Item G, nós temos que calcular o limite, se existir. Limite quando x tende a menos infinito, a expressão f de x mais g de x sobre x. Então isso é uma soma. Limite de uma soma é a soma dos limites, se ambos os limites existirem. Então eu tenho aqui limite quando x tende a menos infinito da função f de x, mais o limite da função g de x sobre x quando x tende a menos infinito. Bom, esse limite da função f de x, esse é 7, se existe, né? É igual a 7, mais aqui eu tenho o limite da função g de x sobre x, eu vou enxergar isso como um produto g de x vezes 1 sobre x, então eu posso escrever isso como um limite, x tende a menos infinito, da função g de x vezes o limite da função 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Então agora, isso é igual a 7 mais limite da função g quando x tende a menos infinito, isso é dado, isso é menos 6. Então, menos 6. E esse limite aqui existe também, esse limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito, isso é 0. Né? Então isso aqui fica 7 mais 0, 7. O último item é o item H. Então temos que calcular o limite quando x tende a menos infinito, a expressão x vezes f de x sobre 2x mais 3 vezes g de x. Esse limite eu vou escrever assim, eu vou fazer a multiplicação ali no denominador, deixar o numerador aqui como está, x vezes f de x, o denominador eu vou multiplicar ali por g, então vai ficar 2x vezes g de x mais 3g de x, esse é o denominador. Então agora eu vou observar o seguinte, que quando o x tende a menos infinito, né, que é o nosso limite, é quando o x vai a menos infinito. Os limites das funções f e g eles existem, são números reais, 7 e menos 6 respectivamente. Então aqui no numerador eu estarei, no denominador eu estarei com uma função 2 vezes x, uma quantidade muito grande, mas com sinal de menos na frente, né, já que x está tendendo a menos infinito, e g de x estará se aproximando de menos 6, então eu terei uma quantidade muito grande, já agora cancelando o sinal de menos, então uma quantidade tendendo a mais infinito, enquanto que a outra parcela, essa é uma das parcelas, a outra parcela ela vai tender a um número 18, menos 18, né, cada vez mais próximos de 3 vezes menos 6, né, onde g está tendendo. Quer dizer então que quando eu fizer olhar para o limite, quando x tende a menos infinito, o denominador 2x g de x mais 3g de x vai ficar muito parecido com 2x vezes g de x, já que 2x vezes x vai ser muito grande e 3 vezes g de x vai ser perto de menos 18, então pode ser desprezado. Então agora eu fico com este limite, que esse aqui eu posso cancelar x, né? E agora escrever já colocando aí o 2 constante lá para fora.
Isso aqui então fica o limite de f sobre g de x quando x tende a menos infinito. Agora, usando as propriedades dos limites, eu tenho um limite de um quociente, então esse é o quociente dos limites. E quando x tende a menos infinito, limite de f sobre o limite da g. Então, o limite da f é 7, limite da g é menos 6, então eu tenho aqui 1 meio vezes 7 sextos, né? Isso então, menos 7 dozeavos. Bem, nesse exercício 8 ele pede para completar a tabela e dar um palpite sobre o limite da função f de x igual a x elevado a 1 sobre x quando x vai a mais infinito. Então eu completei a tabela usando a calculadora e observando aí o crescimento dos valores x, né, ao x passar de 10 para 100, para 1000, para 10 mil, 100 mil, 1 milhão, né? Então x tendendo a mais infinito. O que acontece com os valores da função f de x? Eu usei precisão com 5 casas depois da vírgula e dá para se ver claramente para onde que os números da tabela estão tendendo, né? Então, obviamente, aqui o palpite, né? Observando os dados, esse limite, então, quando o x tende a mais infinito, esse limite seria 1. Né? No exercício 10, temos o limite, quando o x tende a mais infinito, a função 2x ao cubo menos 100x mais 5, então esse polinômio de terceiro grau. Cálculo de limites no infinito de polinômios, só o que importa é o termo de liderança, ou seja, a potência com maior, a potência de maior grau e seu coeficiente. Então, isso porque 2x ao cubo, quando x tender a mais infinito, será muito maior que potências de menor grau, ou seja, 5 menos 100 vezes x. Então, essa quantidade 100 menos 100x mais 5 é desprezível diante de 2 vezes x ao cubo quando x estiver tendendo a mais infinito. Né? Bom, então este limite fica muito mais simples, fica o limite de 2x ao cubo quando x tende a mais infinito. E a expressão x ao cubo vai a mais infinito, quando x tende a mais infinito, vezes 2 também tende a mais infinito. E essa é a resposta. No exercício 12 temos um limite, quando x vai a menos infinito, da raiz quadrada de 5 menos x. Quando x tende a menos infinito, o menos x vai tender a mais infinito, obviamente, né? E aqui debaixo da raiz eu tenho menos x mais 5. Então é claro que somando 5 ao menos x, se menos x está tendendo a mais infinito, então 5 vezes menos x continuará tendendo a mais infinito. Então, quando x é muito pequeno, um número muito pequeno, eu estarei calculando raízes quadradas de números muito grandes, cada vez maiores. Então, eu posso concluir que esse limite é mais infinito. No exercício 14, temos o limite ao x tender a mais infinito, essa função racional, aqui um quociente de polinômios, né, 5x2 menos 4x sobre 2x2 mais 3. Como x está tendendo a mais infinito, polinômios, eles ficam, o que importa dos polinômios são apenas as potências de maior grau e seus coeficientes. Os outros termos são desprezados. Isso porque x está tendendo a mais ou a menos infinito, no caso aqui é mais infinito. Então o que sobra aqui do denominador é o polinômio 5x2, enquanto que no denominador eu tenho 2x2. Então agora eu posso fazer o cancelamento de x²,
Isso aqui então fica apenas o limite quando x tende a mais infinito da constante 5 meios, né? Isso é a constante 5 meios. No exercício 16, temos o limite quando x tende a mais infinito, 1 de 1 sobre x menos 12. Como x tende a mais infinito, esse limite pode ser reescrito dessa forma: o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x, já que a constante 12 é desprezível perante a x, já que x está tendendo a mais infinito. Logo, esse limite é zero. Exercício 18, temos o limite quando x tende a mais infinito, função racional, 5x² mais 7 sobre 3x² menos x. Então, como x está tendendo a infinito, no caso mais infinito, nós podemos desprezar as potências de menor grau, então ficar com apenas as potências de grau de liderança, né, de maior grau, e seus respectivos coeficientes. Então, no numerador eu tenho 5x², no denominador 3x², é a potência de maior grau. Então, agora, esse limite eu posso simplificar o x², e isso então fica o limite da constante 5/3, quando x vai a mais infinito, isso é sempre a constante, né? 5/3. No exercício 20, temos o cálculo do limite quando t tende a menos infinito, 5 menos 2t ao cubo sobre t² mais 1. É um limite no infinito, então t tendendo a menos infinito, uma função racional, quociente de polinômios, só o que importa então são os termos, as potências com maior grau e seus respectivos coeficientes. Então, esse limite fica mais simples na forma menos 2 vezes t ao cubo sobre t². Os outros termos são desprezados. Então, agora eu posso simplificar, e sobrando então a expressão limite quando t vai a menos infinito de menos 2t. Quando t vai a menos infinito, então menos t tende a mais infinito, multiplicado por 2 ainda tende a mais infinito. Então, nosso limite tende a mais infinito. No 22, temos o limite quando x tende a menos infinito, expressão x mais 4x ao cubo sobre 1 menos x² mais 7x3. Então, como o limite está sendo considerado ao x tender a infinito, é um limite no infinito, que importa uma função racional, um polinômio, são as potências de maior grau e seus respectivos coeficientes. Então os outros termos são desprezados. Eu fico então com 4x3 sobre 7x3. Isso é simplesmente o limite quando o x tende a menos infinito da constante 4/7. E esse limite é a constante, 4/7. No exercício 24 temos o limite com a variável s tendendo a mais infinito da raiz cúbica de 3s na sétima menos 4s na quinta sobre 2s na sétima mais 1. Nós podemos escrever assim o limite quando s vai a infinito. Podemos escrever como sendo a raiz cúbica
do limite, quando s vai a mais infinito, de 3s na sétima menos 4s na quinta sobre 2s na sétima mais 1, se esse limite existir. Que vai ser o caso? Nós temos aqui a raiz cúbica, como aqui eu tenho uma função racional na variável s, o que importa então são os polinômios, ao s tender ao infinito, o que importa são os termos de liderança, potências de maior grau, então eu tenho e seus coeficientes, né? No numerador eu vou ter 3s na sétima, denominador 2s na sétima, s está indo mais infinito, os outros termos são desprezados. Agora nós podemos cancelar o termo s na sétima, então fico apenas com a raiz cúbica do limite, quando s vai a mais infinito, da constante 3 meios. E isso é a constante 3 meios, então a resposta final fica a raiz cúbica de 3 meios. Exercício 26, temos o limite ao x tender a mais infinito da raiz quadrada de 5x² menos 2, tudo isso dividido por x mais 3. Então, quando x tende a infinito, os polinômios, o que importa nos polinômios são potências de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador. Os outros termos serão desprezados. Então aqui eu fico com o limite para x tendendo a mais infinito da raiz quadrada de 5x² sobre x. Isso eu ainda posso escrever assim: limite quando x tende ao infinito, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de x² sobre x. A raiz quadrada de x², seu módulo de x, né? Então, esse limite fica passando já constante lá para fora, raiz de 5 vezes limite do módulo de x sobre x, quando x vai a mais infinito. Só que quando x tende a mais infinito, x obviamente será positivo e o módulo de x será igual a x. Então, no limite aqui fica raiz de 5 vezes limite de, ao invés de módulo de x, eu escrevo x, né? Então eu tenho x sobre x, cancelando dá 1, então isso fica raiz de 5 vezes o limite quando x tende a mais infinito da constante 1. Isso é a própria constante, né? Então isso é a raiz de 5, a resposta. O exercício 28, então temos o limite, o y tende a mais infinito, de 2 menos y sobre raiz quadrada de 7 mais 6y2. Então, esse limite eu posso reescrevê-lo da seguinte forma, usando o fato de que y está tendendo ao infinito. Então, o que importa são as potências de maior grau, tanto no numerador quanto no denominador, e seus respectivos coeficientes. Então, no numerador eu tenho apenas menos y, e no denominador eu tenho a raiz de 6y². Então, simplificando aqui, colocando já menos lá para fora, o limite quando y tende a mais infinito, y sobre a raiz de 6 vezes a raiz de y². Então, colocando a constante para fora, 1 sobre a raiz de 6 vai lá para fora, então fica menos 1 sobre a raiz de 6 vezes o limite de y sobre o módulo de y, porque aqui a raiz quadrada de y² é, na verdade, o módulo de y. Então aqui tem o módulo de y.
Só que o y está tendendo a mais infinito. O y está tendendo a mais infinito. Então, o módulo de y é igual a y neste caso, porque o y será positivo. Então, isso aqui é apenas menos 1 sobre raiz de 6 vezes o limite, quando y tende a mais infinito, de y sobre y, já que módulo de y é igual a y neste caso. Então, agora eu posso cancelar y, ficando apenas o limite de uma constante. Quando y vai a mais infinito, a constante 1, aqui é 1. Então, isso é menos 1 sobre raiz de 6. No exercício 30, temos um limite, quando x tende a mais infinito, é a raiz quadrada de 3x na quarta mais x, dividido por x2 menos 8. Então, como eu tenho um limite no infinito, o que importa são as potências com maior grau, tanto no numerador quanto no denominador. Os outros termos são desprezados. Eu fico então com a raiz quadrada de 3x na quarta sobre x quadrado. Já colocando a constante lá para fora, eu fico então com um limite, quando x vai infinito, da raiz quadrada de x na quarta, que é x2, x quadrado. Então agora eu posso simplificar, isso eu fico apenas então na raiz quadrada de 3 vezes o limite quando x vai a infinito, a constante 1, isso é 1, então a raiz de 3 vezes 1. Então a resposta do nosso limite é a raiz de 3. No exercício 32, temos então um limite quando x tende a mais infinito, a raiz quadrada de x quadrado menos 3x menos x. Então esse seria um limite do tipo infinito menos infinito, porque quando x tende a infinito, o x quadrado, o termo x quadrado vai dominar esse termo menos x3, esse termo menos x3 pode ser desprezado, fico apenas com raiz quadrada de x quadrado, que no caso aqui vai ser igual a x, subtraindo x que vai tendendo a infinito, menos o x que está tendendo a infinito, então teria uma coisa do tipo infinito menos infinito, que é uma forma indeterminada. Que então, para resolver esse tipo de limite, nós precisamos fazer uma transformação algébrica. Nós vamos transformar então a expressão numa outra equivalente. Então aqui está o nosso limite original. O que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos multiplicar e dividir pelo mesmo termo, ou seja, não estaremos afetando em nada, mas estaremos multiplicando e dividindo então pela raiz quadrada de x quadrado menos 3x mais x. Então, para usar o fato então de que isso se parece com a mais b vezes a menos b, né? Isso é A2 menos B2. Então, nós vamos fazer o uso dessa igualdade. Então, o limite aqui vai ficar limite de quando x tende ao infinito, a ao quadrado, ou seja, o quadrado da raiz quadrada de x2 menos 3x menos o quadrado de x sobre a raiz quadrada de x quadrado menos 3x mais x. Então isso é igual ao limite, um x tendendo a infinito, então a raiz quadrada ao quadrado, cancelado, então fica com apenas x quadrado menos 3x menos x2 sobre a raiz quadrada de x2 menos 3x mais x.
eu observo que eu posso cancelar aqui o x quadrado com x quadrado. Então eu tenho aqui apenas um limite menos 3x sobre a raiz quadrada de x2 menos 3x mais x, quando x tende a mais infinito. Então, como x está tendendo a mais infinito, o que vai importar aqui serão as potências de maior grau, no caso, no numerador todo L, já que eu tenho apenas menos 3x no numerador, e aqui no denominador, o que vai importar é apenas x quadrado. O termo menos 3x será desprezado. Então, eu vou ficar com limite menos 3x, quando x vai a mais infinito, a raiz quadrada de x quadrado. E ainda fico com o termo mais x aqui. Então, a raiz quadrada de x quadrado é o módulo de x. E o módulo de x é igual a x porque x é positivo, já que x está tendendo a mais infinito. Então, eu posso substituir a raiz quadrada do módulo de x por x. Então, isso aqui fica simplesmente limite menos 3x, x mais x, quando x vai a mais infinito. Isso aqui, então, é menos 3 vezes o limite x sobre 2x, quando x tende a mais infinito. Cancela x, passa 2 lá para fora, fica menos 3 meios vezes o limite da constante 1 quando x vai a infinito. Isso é simplesmente menos 3 meios. Né? No exercício 34 temos o limite, x tendendo a mais infinito, 1 menos nx sobre 1 mais nx. Assim, como é um limite ao x tendendo a mais infinito, então nx cresce a mais infinito muito rapidamente, vai superar qualquer constante. Então, qualquer constante pode ser desprezado. E eu fico, então, no numerador com apenas menos nx e no denominador com nx. Então, nós desprezamos as constantes, no caso, perante a nx, que é muito maior que elas, quando x, insisto, quando x tende a mais infinito. Então, agora, eu posso simplificar a expressão. Isso fica apenas o limite da constante menos 1, quando x tende a mais infinito, e esse é obviamente menos 1. No exercício 36, nós temos o limite da expressão nx mais n menos x sobre nx menos n menos x, quando x tende a menos infinito. Vamos fazer aqui uma mudança de variável. Eu vou fazer t igual a e na x. Então, esse limite aqui vai ficar do tipo fração e na x é igual a t. Se e na x é igual a t, e na menos x é e na menos x é 1 sobre e na x, então é 1 sobre t. Então aqui eu tenho 1 sobre t e aqui menos 1 sobre t. Quando x vai a menos infinito, que é o meu limite, a expressão e
na x vai tender a zero, né? Esse é o t. T é igual a e na x. Então eu fico com um limite tendendo t tendendo a zero. Meu limite fica limite quando t tende a zero da expressão t mais 1 sobre t menos 1 sobre t. Então essa expressão eu vou escrever aqui, vou continuar aqui. Então esse é o limite quando t tende a zero. Vou fazer a soma das frações no numerador. Aqui é a fração principal. No numerador eu tenho t, no denominador é t quadrado mais 1. No denominador eu vou ter t quadrado menos 1 sobre t. Então eu posso cancelar aqui o t e t. E aqui então fica apenas o limite quando t tende a zero. T quadrado mais 1 sobre t quadrado menos 1. Isso é uma função racional, o denominador não se anula em t igual a zero, então eu posso substituir o t por zero, já que t está tendendo a zero, né? Então 0 mais 1 sobre 0 quadrado menos 1, isso é menos 1. E essa é a resposta, nosso limite. No exercício 38 temos o limite quando x tende a zero pela direita do logaritmo de 2 sobre x ao quadrado. A função 2 sobre x no quadrado tem o gráfico mais ou menos assim. Então, esse é o gráfico de 2 sobre x quadrado. Então, quando x tende a zero pela direita, os valores da função vão ficando cada vez maiores, a função vai tender a mais infinito. Então, eu sei que o limite, quando x tende a mais infinito, de 2, perdão, quando x tende a zero pela direita de 2 sobre x quadrado é mais infinito. O logaritmo de uma função, o logaritmo de x, é uma função que tende a infinito quando x tende a infinito. O logaritmo de y tende a infinito quando y tende a mais infinito. Então, como 2, esse aqui vai fazer o papel de y, como esse termo aqui está tendendo a mais infinito e o logaritmo de y ao y tender a mais infinito tende também a mais infinito, eu posso concluir que o nosso limite é mais infinito. No exercício 40 temos o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a menos x. Eu vou reescrever esse limite assim, como sendo limite de 1 sobre termo 1 mais 1 sobre x mais 1 sobre x elevado a x. Então, isso vai ser no limite do quociente, se ambos os limites existirem e o limite do denominador não for zero. O limite do numerador é a constante 1 e o limite do denominador é o número e, né? Já que este limite aqui, esse é o número e. Então, isso é 1 sobre e, que simplesmente é na menos 1. Questão 42, de verdadeiro ou falso. A afirmação é: se y igual a L é uma assíntota horizontal da curva y igual a f de x, ao gráfico da função, né? Então o limite da função f de x ao x tender a menos infinito e ao mais infinito são iguais a L. Essa afirmação ela é falsa. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui uma função conhecida, bem conhecida, a função arco tangente
o arco tangente de x, o gráfico é mais ou menos isso aqui, o arco tangente x, e essas retas horizontais aqui são assíntotas horizontais, essa é π sobre 2, essa é menos π sobre 2. Então eu tenho assíntotas horizontais com limites diferentes, mais e menos infinito. Então o que a sentença do exercício 42 propõe ali é que uma assíntota horizontal seja algo sempre desse tipo aqui, onde a função tende a L em mais e em menos infinito. Ok, isso seria uma assíntota horizontal, mas essas aqui também são assíntotas horizontais, né? As retas y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2 também são assíntotas horizontais. Então a afirmação é falsa. Questão 44, de verdadeiro ou falso. Se uma função racional p de x sobre q de x tem uma assíntota horizontal, então o grau de p de x deve ser igual ao grau de q de x. Essa afirmação é falsa. Por exemplo, vamos pegar aqui uma função racional, tipo x mais 1 dividido por x ao quadrado. O gráfico dessa função ele é mais ou menos assim, pelo menos para x positivo, que é o que me interessa. E eu noto aqui que o limite quando de x mais 1 sobre x2, quando o x vai a mais infinito, esse limite é zero, o que implica então que a reta horizontal y igual a zero é uma assíntota horizontal do gráfico da função de y igual a da curva y igual a x2, x mais 1 sobre x quadrado, que é uma função racional, mas o grau de x mais 1 é 1 e o grau do denominador, o grau de x quadrado é 2, os graus são diferentes, então a afirmação que os graus devem ser iguais, né, quando eu tenho uma assíntota horizontal, nesse caso a assíntota horizontal é o eixo x, a reta y igual a zero, então o grau deve ser igual, o grau do numerador deve ser igual ao grau do denominador, então isso é falso. No exercício 56, nós temos o limite quando x tende a zero pela esquerda, função e na 1 sobre x. A ideia aqui é transformar esse limite na variável x, que é um pouco complicado, um limite mais simples na variável, numa nova variável. Nós vamos mudar aqui da variável x para a variável t. Eu vou fazer t igual a 1 sobre x. Então, o limite aqui de e elevado a 1 sobre x fica simplesmente e elevado a t. Agora nós precisamos descobrir o que acontece com t quando x tende a zero pela esquerda. Então, nós temos que botar aqui para onde está tendendo t quando x tende a zero pela esquerda. A função gráfico, se eu fizer o gráfico aqui da função 1 sobre x, aqui colocando o eixo x, aqui colocando o eixo t, t é e sobre x, né? Então se eu fizer o x tender a zero pela esquerda, o que acontece com os valores de 1 sobre x? Quando o x tende a zero pela esquerda, nós temos que 1 sobre x tende a menos infinito. 1 sobre x tende a menos infinito. Mas 1 sobre x é igual a t, né? Então t vai tender
a menos infinito. Então, o que eu preciso colocar aqui é menos infinito. E agora sim, eu tenho um limite de uma função bem conhecida, né? É a função e na t, quando t vai a menos infinito, esse limite obviamente é zero, né? O gráfico da função e na t, mais ou menos assim. Aqui está y igual a e na t, e nós estamos fazendo o t tender a menos infinito. Se t tende a menos infinito, os valores da função cada vez mais próximos de zero, né, que é a nossa resposta. No exercício 58, então temos o limite quando x tende a zero pela esquerda de e elevado a cossecante de x. Então a ideia aqui é transformar esse limite e elevado a cossecante de x uma coisa mais simples de se entender. Então vou fazer a mudança de variável e na t igual a cossecante de x. Nesse caso, então, o limite de e na cossecante de x fica o limite de e na t, uma coisa muito mais simples de se entender. Então agora falta descobrir aonde vai t quando x tende a zero. A cossecante de x é 1 sobre o seno de x. Então, quando o x tende a zero, quando x tende a zero pela esquerda, onde está indo t, onde está indo a cossecante? Bom, o seno de x estará tendendo a zero pela esquerda também, né? Porque o gráfico da função seno é mais ou menos assim. E quando estamos tendendo então a zero pela esquerda, os valores de seno de x estarão próximos de zero, mas ainda negativos, né? Ainda negativos. Então, 1 sobre algo negativo sobre algo negativo, mas tendendo a zero, vai tender a menos infinito, ou seja, a cossecante de x, que é 1 sobre o seno de x, vai tender a menos infinito. Mas esse é o nosso t, né? Conclusão, t tende a menos infinito quando o x tende a zero. Então o que eu tenho que colocar aqui é menos infinito. Então, quando x tende a zero pela esquerda, t tende a menos infinito. E agora eu tenho o limite da função da função e na t quando t tende a menos infinito, lembrando do gráfico da função e na t, né? Mais ou menos assim. Quando t tende a menos infinito, os valores da função estão cada vez menores, vão tender a zero, né? Então esse limite é zero. No exercício número 60, nós temos o limite quando x tende a mais infinito do logaritmo de x² menos 1 menos o logaritmo de x mais 1. Esse limite pode ser escrito da seguinte maneira: o logaritmo da diferença, eu tenho a diferença de logaritmos, é o logaritmo do quociente, né? Então, lembrando aqui uma das propriedades dos logaritmos, o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos, ou a diferença dos logaritmos igual ao logaritmo do quociente. O que eu tenho aqui, então, é a diferença dos logaritmos, isso, então, é o logaritmo do quociente. O quociente, no caso, x2 menos 1 sobre x mais 1. Bem,
Então, vamos simplificar a expressão no numerador, vamos fatorar o numerador. Aqui o logaritmo de x2 menos 1, ele pode ser escrito como x mais 1 vezes x menos 1. Ainda tem o x mais 1 no denominador. Obviamente agora eu posso cancelar aqui o fator comum, que é x mais 1, ficando então apenas o limite quando o x vai a mais infinito do logaritmo de x menos 1. E é aí que eu vou fazer a minha mudança de variável. Vou fazer t igual a x menos 1. Então, o meu limite na variável t fica o limite do logaritmo de t, né? Já que t é x menos 1. Então, resta descobrir agora para onde está tendendo t quando x tende a mais infinito. E aqui é claro, é óbvio, né? Quando x tende a mais infinito, nós temos que o x menos 1 também vai tender a mais infinito, mas esse é o nosso t, né? Aqui está t. Conclusão, quando x tende a mais infinito, nossa nova variável t tende também a mais infinito. E aí nós ficamos com um logaritmo, limite do logaritmo quando t, logaritmo de t quando t vai a infinito. Nós sabemos que o gráfico da função logarítmica é mais ou menos assim, ela tende a infinito de forma lenta, mas tende quando t vai a infinito, o logaritmo de t também vai a infinito. Vamos ao limite, quando x tende a mais infinito, termo 1 sobre 1 mais 2 sobre x elevado a x. Então, sugestão de mudança de variável, né? Ele faz fazer t igual a x sobre 2. Então, se t igual a x sobre 2, então 2 sobre x é igual a 1 sobre t, né? Eu tenho o termo 2 sobre x aqui. Então, nosso limite fica 1 mais, ao invés de 2 sobre x, eu escrevo 1 sobre t. E ao invés de x, se t é x sobre 2, então x é 2t. Logo, o expoente aqui é 2t. Então agora nós temos que determinar onde está tendendo t quando x tende a mais infinito. Então, quando x tende a mais infinito, nós temos que o t, que é igual a x sobre 2, o que acontece com x sobre 2 se o x vai a infinito? Também vai a infinito, mais infinito. Então, o t vai a mais infinito. Então, o nosso limite aqui, ele fica assim. Vou reescrever assim, limite, quando t tende a mais infinito, 1 mais 1 sobre t, esse elevado a 2t, eu vou escrever assim, ó, elevado a t, elevado ao quadrado. E agora eu uso propriedades dos limites, que isso aqui então é um limite, posso passar aqui para dentro, né? Então, isso vai ficar o quadrado do limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t quando t tende a mais infinito. Só que esse limite nós conhecemos, esse limite é igual a e, né? Esse é um número e. Portanto, o que sobra aqui é e ao quadrado, e essa é a resposta.